vamos passar um momento tão importante que é a mensagem. Mas antes vamos ler aqui uma palavra para edificação, que diz assim, em Salmos de número 46, verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém? Bom, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, versículo 1 ao 23. O tema dessa mensagem é Deus, a presença que a igreja precisa. Nada mais além disso. Já é o suficiente. Amém. Para a igreja de Cristo. Amém? Vamos seguir? Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus e os efeus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: eis que o povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, aleluia, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome. Também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar.
Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu e o teu povo, não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua graça, a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei uma fenda de penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Feche os seus olhos, Senhor Deus e Pai, Deus bondoso e misericordioso. Fale com a tua igreja. Fale, Pai querido, através deste pobre pecador. Simplesmente sou ferramenta em tuas mãos, e aqui estou, ó Pai querido, para aprender juntamente com a tua igreja. Senhor, eis-nos aqui. Endireita os nossos caminhos, o nosso olhar, a nossa visão, Senhor Jesus Cristo, está em tuas mãos. Tudo que falamos, ouvimos ou colocamos nas mãos, ou pisamos, endireita, Pai querido, tudo. Senhor, fale com a tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a maior necessidade da igreja não é das bênçãos de Deus, é de Deus. A maior necessidade da igreja não é Deus escancarando a bênção dele sobre ela, mas a maior necessidade da igreja é da presença de Deus. O Deus das bênçãos é maior do que as suas bênçãos. Essa é uma realidade para as nossas vidas no momento que nós estamos passando. Então, a bênção que nós temos hoje não é maior do que o Deus da bênção. Então, a igreja contemporânea mudou a sua ênfase. A pregação moderna diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus, mas o fim principal de Deus é glorificar o homem. Então, nós temos algumas inversões de valores, né? O evangelho moderno ensina que Deus que está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. E nós observamos claramente algumas pessoas pregando isso. Então o foco mudou. Não é mais Deus que é a medida e o fim de todas as coisas, mas o homem que é a medida de todas as coisas. E o fim, assim por dizer. E esse é um problema que passamos. Hoje o homem trocou Deus pelas dádivas de Deus. Olha o problema, olha o perigo. As pessoas querem a salvação, mas não querem o Salvador. Essa é a realidade. Querem os dons, mas não querem o doador. Querem as coisas de Deus, mas não querem a Deus, o Todo-Poderoso. Então, no passado, a presença de Deus era a coisa mais importante que o povo de Deus buscava. Então Deus apareceu para Moisés no deserto, numa sarça
a glória de Deus se manifestou a Moisés, caiu com o rosto em terra. A presença de Deus revelou-se poderosa no Egito e quebrou o poder dos deuses e o orgulho de Faraó. Então é isso que a presença de Deus faz. Ela sempre tem algo a mais. O povo foi liberto pelo sangue do Cordeiro e protegido pela presença de Deus na coluna de fogo e na coluna de nuvem. Olha que interessante. A nuvem era o símbolo da presença de Deus, porque a ação de Deus acaba nos mostrando que Ele está presente. A presença de Deus dava direção de dia e proteção à noite para o povo de Israel. Mas houve um dia que a presença de Deus foi embora do arraial de Israel. O povo pecou e o pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. Então, a maior tragédia do pecado é que ele afasta de nós a presença de Deus. Então Deus disse para Josué que não seria mais como o povo enquanto houvesse pecado no arraial de Israel. Então, quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, a arca, símbolo da presença de Deus, foi roubada e a glória de Israel também se perdeu. A presença de Deus se apartou do povo, porque a glória de Deus se retirou de Israel. Então Israel acaba se apagando no meio de outros povos. Acaba sendo mais um povo diferente, porque a presença de Deus não está mais com ele. Então, no tempo de Ezequiel, a glória de Deus se afastou da cidade, do templo, do monte, e o povo foi levado ao cativeiro. Então, meus irmãos, qual é a importância da presença de Deus na igreja? A igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. Nossas vidas serão vazias, nossos cultos sem vida, nossas músicas sem unção e a nossa mensagem morta se Deus não estiver presente. Quantas músicas que hoje em dia nós às vezes até cantamos ou escutamos numa rádio que se diz gospel, ou então nós vamos visitar alguma igreja e lá você escuta uma música e não um louvor, sabe? E aquilo dói no teu ouvido, tu fala, tem alguma coisa errada, é porque não tem mais a unção, não tem mais a presença de Deus ali, naquele louvor. Você não consegue mais se alimentar da palavra de Deus, porque em alguns púlpitos estão saindo mais algo para alimentar o seu ego do que para alimentar a sua alma, o teu espírito. Por que isso? Porque a presença de Deus já não está mais lá. Então por que nós, em nossa vida, no nosso caminhar, muitas das vezes, nós não sentimos mais a presença de Deus? Porque o pecado tomou o lugar que é de Deus. E isso nos faz separação com Deus Todo-Poderoso. Então Deus está em toda parte, mas Deus não está em toda parte com a sua presença manifesta, entende? Ele é onipotente, é onipresente.
onisciente, Ele está em todo lugar, mas nem toda parte com a sua presença manifesta. Quando Deus está entre o seu povo, isso é notório. Como quando Jacó acordou em Betel. Muitas vezes nós falamos para as pessoas que Deus está entre nós. Elas veem e não veem Deus. Elas olham, mas não enxergam Deus. Elas estão chegando numa conclusão por si só, que nós fazemos uma propaganda enganosa. Uma vez que nós falamos que Deus está, mas elas observam e veem que está vazio. Não tem mais a presença. E aí nós dizemos que tem pão na casa do pão, mas só temos formos frios, desligados. E aí você olha para a prateleira, mas não tem mais trigo para fazer o pão, está vazio. Não tem mais receita do pão. Não tem mais a mensagem que alimenta. Quando Deus se agrada de nós, podemos dizer como Josué e Caleb: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nada dará. Terra que mana leite e mel, lá em Números, capítulo 14, versículo 8. Então, meus irmãos, é importante que a igreja tenha a presença de Deus. Então, por que essas coisas acontecem? É porque o pecado afasta a presença de Deus do meio do seu povo. Você vê que a impaciência levou o povo a buscar outros deuses. Arão fez o bezerro de ouro e eles passaram a adorar esse Deus. Lá no capítulo 32, versículo 4. Eles se entregaram à prática ostensiva do pecado, bebedeira, as danças. Através de todos esses atos, eles se rebelaram contra Deus. Deus falando lá com Moisés, tudo que o povo dele deveria fazer. E o povo impaciente, porque Moisés estava demorando. Abandonaram a Deus e depressa se desviaram do seu caminho. Por terem abandonado a Deus e se curvado diante de um ídolo, imediatamente sucumbiram à decadência moral. Então Arão cede à pressão do povo para se desviar. E depois usa uma racionalização descabida no capítulo 32, versículo 24. Muitos líderes por aí, muitas igrejas, estão cedendo à pressão do mundo. E eu vou lhe dizer que elas não sabem mais separar o que é santo do profano e mistura tudo. E quando você é convidado para ir em uma dessas igrejas, nesses lugares, você não consegue entender se é mundo, se não é, se é igreja, e fica uma salada e você imagina uma pessoa
que está carente da palavra de Deus, sedento, com sede, com fome, entra num lugar desse. E tem uma pessoa, uma figura de um pastor, tem bancos, tem plateias, tem pessoas e acham que aquilo ali é uma igreja e aquilo é verdade. Porque estão cedendo à pressão. Então isso é um problema sério do nosso tempo. Eles cedem para o mundo entrar e fazer o que quiser. É difícil, meus irmãos. E aí, quando isso acontece, o pecado acaba provocando a ira de Deus contra o seu próprio povo. E é por isso que muitas das vezes Deus usa os ímpios para corrigir o seu povo. Usa uma outra nação para corrigir o seu povo. Porque a ira do Senhor contra o seu próprio povo se acendeu. Mas Moisés disse: quem é do Senhor, vem a mim. Lá no capítulo 32, versículo 26. Há os que andam com Deus, e os que andam segundo o seu propósito também. Existem no meio do povo aqueles que ainda se curvam diante de Deus, mas existem outros que se curvam diante do seu próprio ego, do seu próprio coração. Então Deus, com a intenção de destruir o povo e começar uma nova nação, mas Moisés vem, olha que interessante, mas Moisés vem, intercedeu pelo povo e Deus o poupou. Mas Deus disse: eu não irei mais convosco. Está lá no 3, no versículo 3 do capítulo 33. Mas eu não vou mais convosco. Esta é a maior tragédia que pode acontecer ao povo de Deus. Deus se afastar do povo dele. E aí, meus irmãos, nós sempre utilizamos lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Nós usamos sempre isso. Mas, meus irmãos, eu lhe faço uma pergunta: mas se Deus não for conosco, como é que fica? Deus disse que iria se retirar. Se Deus disse, então a nuvem desapareceria. Se Deus disse, a coluna de fogo sumiria. Os sinais visíveis da presença de Deus desapareceriam. Então vivemos em um tempo onde a igreja está fraca e os seus membros caindo nos mesmos pecados do mundo, porque não vivem na presença de Deus. Amam o mundo, porque não se deleitam na excelência do conhecimento de Cristo. Tem prazer nos banquetes do mundo, porque não tem mais fome da presença de Deus. Eles conheceram a respeito de Deus. Conheceram a respeito de Deus, mas não ao próprio Deus. O povo sabia que tinha uma coluna de fogo, de nuvem. Eles receberam maná. Mas eles receberam a Deus? Ouviram falar de um tal de um Deus todo-poderoso? Todo mundo sabe que existe um Deus.
que é criador dos céus e da terra. Eles sabem que existe, mas eles conhecem esse Deus? Eles conhecem. E eles falam, você serve aquele tal do Deus Todo-Poderoso. Mas não conhecem esse Deus. E nem têm intimidade com Ele. Quantas pessoas que nós vemos hoje em dia dentro da igreja só fala bobagem. Só prega o que não está na Bíblia, porque não conhecem esse Deus. Repetem o que o outro fala, mas não conhecem esse Deus. Estão buscando mais o falso evangelho e teologia de coach, que preza pelo desejo pessoal e conforto de si mesmo. Esse antropocentrismo, esse conhecimento de si mesmo. E aí você vê esses homens, esses falsos mestres, esses falsos pastores, estão iludindo as pessoas, dizendo que elas são o centro de Deus. Estão falando que você é o centro de Deus. Irmão, essa mensagem não é perfeita. Porém, presta atenção no que eu vou lhe dizer, ela é eficaz para atrair pessoas, especialmente as que estão começando agora na fé. Vocês entendem? É uma mensagem deturpada, mentirosa. O pior é que tem crente velho indo nesse conto de fada, por esse caminho do bonitinho. Então esses falsos pregadores, eles são a voz de Satanás, que acabam encantando as pessoas. É a própria voz do diabo, que fala macio. Você entende? Que quer maciar o ego. E as pessoas se encantam com esse evangelho mentiroso. Então esses caras se tornaram uma febre no meio do cristão, especialmente para os jovens, incluindo os jovens universitários. Isso tem sido um problema para a nossa geração. Então eles falam especialmente pelo humanismo. Não falam nada de espiritual. Eles falam pela autoajuda. E diz para mim, meus irmãos, quem hoje, na correria da vida, não tem um momento de depressão, nem que seja momentânea? Alguém que às vezes perdeu o seu ente querido, alguém que às vezes perdeu o seu próprio trabalho, alguém que se divorciou, ou alguém que está à beira do divórcio, aí vai numa igreja dessa, em vez de escutar o conselho do Espírito Santo, acaba escutando esses especialistas, boca do diabo, que acabam pela autoajuda direcionando para o caminho errado. Então fala-se pouco do verdadeiro evangelho, pouco de Bíblia, pouco de moral. Não se fala mais de cruz, não se fala mais da necessidade do arrependimento, da conversão, do estudo teológico, bíblico, cristocêntrico.
Não se fala mais da caridade, de doar. Não se fala mais. Ao contrário, eles estão focando mais no afago de egos. Meus irmãos, teve um cara que chegou a afirmar assim: nós somos o centro de todas as ações de Jesus e que cada um de nós é a pessoa mais importante do mundo. Olha só, quem escuta uma mensagem dessa acha que é uma verdade. Dão glória a Deus e tudo. Pulam de alegria, porque é isso que eles foram buscar. E às vezes encontram realmente pessoas assim. É diferente quando lemos as Escrituras. Tudo que Cristo fez foi para glorificar ao Pai. Jesus, em João capítulo 4, versículo 34, vai dizer: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Devemos ter em mente que o próprio Cristo é o fim de todas as coisas, porque dele e por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Então nada é para o homem, tudo é para Deus. Ao compreender isso, percebemos que Cristo não morreu porque somos o centro da missão de Jesus, mas sim para glorificar ao Pai, fazendo conhecida a sua infinita misericórdia. Essa é uma realidade para as nossas vidas nesta manhã. E vou lhe dizer, meus irmãos, a igreja do Senhor tem que se comportar diante dessas mensagens falsas. Nós devemos combater sim esses falsos mestres através da palavra de Deus. Pregue em tempo e fora de tempo, meu irmão e minha irmã. O mundo está tentando calar a igreja de Cristo, mas não vai. As portas dos infernos. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo Jesus. Não prevalecerá. Então há uma necessidade de diagnosticar a causa do afastamento da presença de Deus. Eu e você, nós precisamos ter esse diagnóstico. Então, no versículo 4 que nós lemos, os filhos de Israel se arrependeram. Eles odiaram o que tinha feito, desprezaram-se por isso e compreenderam que haviam trazido tragédia sobre suas cabeças. Compreenderam a gravidade do seu pecado diante de Deus. Então o pecado traz vergonha e degradação sobre nós, meus irmãos, sobre a igreja. O pecado ofende a santidade de Deus, e como um Deus todo-poderoso ficará calado? Jamais. Então o pecado provoca a ira de Deus. Então, quando o povo redimido de Deus se rebela e peca contra Deus, isso é uma calamidade. E as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que é mais um pecado, mais uma transgressão. Como Deus vê isso? Mais uma iniquidade. Porque hoje nós temos uma visão superficial da maldade do pecado. Porque nós estamos nos acostumando com o pecado. Nem mesmo sentimos saudade de Deus mais. Nós não sentimos mais fome de Deus.
nem notamos mais que a glória de Deus se apartou de nós, pois estamos andando tão frios ultimamente. E aí nós não sentimos mais falta da presença de Deus no meio da arraial. Então precisamos ter consciência que é por causa do pecado que Deus está se retirando no meio do teu povo. Isso é triste. Um lugar que um homem ou uma mulher vai diante de Deus para se arrepender, para buscar a face do Senhor. Hoje em dia é um lugar onde que as pessoas não têm mais essa santidade, não tem mais a presença. Antigamente, os crentes eram respeitados, hoje em dia não é mais. Hoje em dia mata. Essa é a realidade. E ainda estão se envolvendo com um lado obscuro, uma visão marxista, uma visão comunista. Nós precisamos pregar que esta visão não é de Deus. Então, eles se envolvem e não sentem mais vontade de comer a comida celestial. E aí, quando vem uma mensagem do Evangelho, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem forte e eficaz, eles querem matar a gente. Eles chamam a gente de radicais. Essa é a realidade. Então, nós precisamos ter a consciência que por causa do pecado é que Deus está se retirando do meio do seu povo. O Deus que fizera milagres, tremendos milagres, arrancando-os com uma mão poderosa, o povo de Deus do Egito, triunfando sobre os seus deuses, sobre Faraó e os seus cavaleiros, abrindo o mar vermelho, não estava mais com eles. Isso os encheu de exaustão. Isso os alarmou e os levou a chorar, porque eles perceberam que a glória de Deus não estaria mais com eles. Não há nada mais sério do que estar sem a presença de Deus. As bênçãos de Deus sem Deus, das bênçãos não tem valor. Entendem? Canaã sem Deus não tem valor. A terra que mana leite e mel sem Deus também não tem valor. A posse da terra sem Deus não tem valor. A comunhão com Deus é a própria essência da vida eterna para a igreja de Cristo. Na oração sacerdotal, Jesus ele disse, lá em João capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A igreja pode ter prosperidade, influência, dinheiro, influência na sociedade, mas Deus está presente. Mas Deus está presente. Como nós oramos anteriormente, tem igreja que não tem nem teto, não tem ar-condicionado. Tem igreja que não tem parede. Tem igreja que tem simplesmente uma árvore
E lá eles se encontram para cultuar esse Deus Todo-Poderoso. Mas Deus está presente. Nós podemos ter tudo isso que falamos aqui: prosperidade, influência, até influência na sociedade, igreja com dinheiro. Mas se a presença de Deus não está, nós não temos nada. Sua glória está entre nós. Canaã não nos interessa sem Deus. O que precisamos mais do que água para matar a nossa sede é a presença de Deus. Olha o que o salmista vai dizer lá em Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Se queremos a presença de Deus em nossa igreja, nós precisamos ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Foram esses adornos que haviam levado à queda do povo de Deus. Pensa comigo, a simples lembrança era odiosa para Deus. Olha o que Deus disse: despojam-se deles, e eles o fizeram. Se queremos a presença de Deus, precisamos nos despojar de coisas que ofendem a santidade de Deus, todo adorno que provocou a nossa queda. Então disse Jacó à sua família e todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Gênesis capítulo 35, versículo 2. Lá em Josué capítulo 7, versículo 11, disse Deus para Josué: Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, até debaixo da sua bagagem puseram. Tire as coisas contaminadas do arraial. Nós precisamos chorar pelo pecado que cometemos e abandonar o pecado com um sinal de arrependimento. A igreja precisa disso. Nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja. E quando nós entendemos isso, Deus promete ao povo enviar o anjo, no versículo 2. Meus irmãos, é uma coisa maravilhosa ter o anjo do Senhor acampado ao nosso redor. Eles são ministros de Deus em nosso favor. Mas olha que Moisés fala com Deus. Moisés queria Deus, não os anjos. Não apenas os anjos de Deus. Moisés queria Deus. Não há substitutos para a presença de Deus no meio da igreja, meus irmãos. Não há. Deus prometeu a eles vitória. Deus prometeu a eles desalojar os povos da terra. Eles teriam vitórias contra os seus inimigos, mas não comunhão com Deus. E Moisés não queria apenas vitória, ele queria Deus, a presença de Deus no povo dele, no meio do povo.
Moisés não queria apenas bênção, ele queria o abençoador. Aleluia, isso é tremendo, meus irmãos. Canaã sem Deus é terra estranha. Nada pode substituir Deus na igreja ou na nossa vida. Nada. Então, como buscar de volta a presença de Deus no meio do povo? Então Moisés sente o fardo e retira-se para orar. A restauração na igreja começa quando os líderes sentem sobre si o fardo da oração. A restauração da igreja começa quando alguém rompe o estado de desânimo e começa a buscar a Deus em oração. Foi assim na história. Sempre que um homem, um grupo se consagrou a Deus e começou a buscar a Deus fervorosamente, houve restauração. Sem oração a igreja não tem poder. Sem oração os corações não se derretem diante de Deus. Sem oração a glória de Deus não desce sobre o povo. Olha a responsabilidade do púlpito. Olha a responsabilidade do arraial. Não basta apenas deixar o pecado, é preciso ansiar ardentemente pela volta da presença de Deus. Moisés estava ansioso para que a presença de Deus retornasse. Assim ele estabeleceu um lugar de oração. Era algo espontâneo, meus irmãos. Ele não pressionou ninguém. Começou por ele, um lugar espontâneo. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação. Nem todos foram à tenda da congregação, mas houveram pessoas que sentiram o mesmo fardo que Moisés sentiu e foram buscar a presença de Deus. É importante notar que eles não se contentaram em orar em suas próprias tendas. Olha que incrível. Eles tinham um lugar específico para se reunir em oração. É lindo isso, meus irmãos. Eu faço um apelo, meus irmãos, a começar por esta igreja. Precisamos nos reunir para orar. A igreja primitiva orava nos lares e também no templo. Eu faço um apelo nesta manhã. Precisamos nos reunir para orar mais juntos. Outros não foram à tenda para orar, mas viram os que tinham fome na presença de Deus entrando na tenda. Não espere que toda a igreja venha orar, venha você e verá que todos serão impactados. Essa é a grande realidade para os nossos tempos. Então, como que Moisés orava? Moisés buscava a Deus continuamente. Ele era um homem de oração. Ele costumava tomar a tenda e amarrá-la para si, fora do arraial. Mesmo diante da crise espiritual do povo, ele mantinha a sua vida íntima de oração com Deus. Deus falava com Moisés face a face. Moisés tinha intimidade com Deus. Na oração, não somente Moisés falava com Deus, mas Deus também falava com Moisés. Oração com Deus não é um monólogo, mas um diálogo com Ele. Então, por que Moisés orava? Ele quer conhecer a Deus na intimidade. Rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, Moisés disse, para que te conheça e ache graça aos teus olhos.
Ele quer restabelecer a honra da igreja. E olha o que ele fala. Deus, e considere que esta nação é teu povo. Moisés, tipo de Cristo no Antigo Testamento, intercedendo pelo povo diante de Deus. É assim que o nosso Deus faz hoje, à destra de Deus Pai, intercede pelos seus. Jesus Cristo justo. Aleluia. Ele quer mais de Deus para a sua vida e para o seu povo. No versículo 11. Então voltava Moisés para Arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Olha que lindo, meus irmãos. Ele quer ver a glória de Deus. Olha que ousado homem. Ele começa falando com o povo, do povo, começa defendendo o povo. Ele começa falando também se achar graça aos teus olhos. E ele não perde tempo. Olha o que ele disse. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Ele é esperto demais. Deus dá a Moisés essa intimidade, para que ele pudesse falar: então eu quero ver, me mostre a sua glória. Já que estou aqui, é lindo, meus irmãos. Já pensou? Quando chegamos num momento desse de intimidade com Deus, e Deus falando com Moisés como se falasse a um amigo. E a presença de Deus volta ao seu povo. Quando Moisés, lá no capítulo 33, versículo 9, quando Moisés se separou para buscar a Deus, e o povo também foi buscar a Deus, a nuvem da presença de Deus veio sobre a tenda da congregação. Quando a presença de Deus veio sobre a tenda, o povo começou a adorar a Deus nas suas tendas. A oração muda as coisas. Deus havia dito que a sua presença não iria com o povo, mas quando o povo se arrependeu e orou e buscou a Deus, e Deus disse: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aleluia. Quando a presença de Deus é restaurada, o povo quer mais de Deus. Quando a presença de Deus é restaurada, desejamos ansiosamente ver a glória de Deus. É o que importa para as nossas vidas. E aqui eu concluo. O sinal da presença de Deus que tinha ido embora, então volta. A igreja é restaurada quando há uma manifestação da presença de Deus em seu meio. Há uma nova vitalidade. A adoração torna-se viva. A oração agora é mais fervorosa. Quando a coluna de nuvem cobre a tenda, os corações se dobram nos lares. Aleluia. A glória de Deus foi manifesta em Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João, capítulo 1, versículo 14. E ele prometeu lá em Mateus, capítulo 28, 20, eis que estarei convosco, aleluia, todos os dias, até a consumação do século. Jesus está aqui, Ele está entre nós, Ele está em nós. Adoremos esse Jesus. Amém. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu és bondoso e é por isso que estamos aqui, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Louvado seja, Senhor, o Teu nome para sempre. O Senhor tem visto, ó Pai querido, que o mundo tem tentado entrar, Senhor,
pela porta da frente em algumas igrejas. Desperta, Senhor, aviva, Senhor, o teu povo, mas com a tua presença. Faz presente, Senhor Jesus Cristo, porque a tua bondade, ó Deus, a tua misericórdia, ó Deus, é ela que se renova toda manhã. Então, Senhor, renove, Senhor, esses pastores, renove, Senhor, esses membros, renove a sua igreja, Senhor, renove a cada um, Senhor, renove, Pai, porque cremos, ó Pai querido, que independentemente, ó Senhor, que olhemos para trás, para o lado, para a frente, seja para onde for, o Senhor estará conosco, nos guiando. Mas para isso precisamos, Senhor, nos arrepender. Toda a dor, não deixar, Pai querido, e lançar fora todo pecado que nos afasta de Ti, Senhor. Enche-nos, Senhor, com a Tua presença nesta manhã. Aleluia. Encha, Senhor Jesus Cristo, a nossa mente, Senhor. Gere consciência, Pai querido, porque a Tua palavra foi pregada nesta manhã e nós queremos, ó Pai querido, sair, ó Pai, daqui diferente. E que possamos, ó Pai eterno, nesta igreja nos encontrarmos, ó Pai, para orar mais, para ter mais intimidade contigo, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai querido, despertar esse avivamento, ó Pai querido, de oração fervorosa, de uma adoração verdadeira, Senhor, genuína, de uma mensagem do Evangelho verdadeiro para nos alimentar. E aqui estamos pedindo a Ti, em nome de Jesus, continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.